Bom dia, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição 923 de 11 de dezembro de 2025. Ontem o Google lançou uma atualização emergencial para o Chrome, corrigindo mais uma vulnerabilidade que está sob exploração em ataques. É o 8º Zero Day sob exploração do ano nesse navegador. O problema ainda nem tem CVE público, por enquanto ele aparece só como bug 466192044, marcado com status de Under Coordination, mas o Google confirma que já existe exploit para essa falha em uso por aí. O que se sabe até agora é que o bug é um buffer overflow na implementação Metal da LibAngle, a biblioteca que traduz chamadas OpenGL ES para APIs de outros componentes como Direct 3D, Vulkan ou Metal. De forma simples, é um erro no cálculo do tamanho de buffer que permite escrever além dos limites da memória, abrindo espaço para corrupção da memória, vazamento de informações sensíveis e até execução de código arbitrário, dependendo do cenário de exploração. Como a falha está em um componente de renderização, um cenário plausível é o ataque por meio de páginas maliciosas, sem a necessidade de interação muito complexa do usuário, além de visitar um site. Na segunda pauta, o tema é um problema estrutural em aplicações .NET que usam o protocolo SOAP. Problema esse que foi apelidado de SOAP-POW. Pesquisadores da Watchtower mostraram que em certos cenários o cliente SOAP do .NET permite que um atacante use a URL do serviço para muito mais do que apenas HTTP, inclusive apontando para file : Sendo bem direto, se a aplicação deixa o usuário controlar a URL do serviço, ele pode conseguir escrever arquivos arbitrários no servidor. Ou seja, isso abre espaço para o adversário gerar uma requisição SOAP, que na verdade se torna um arquivo em disco com caminho e conteúdo sob o controle do atacante, podendo a partir daí sobrescrever scripts, arquivos de configuração e até subir web shells, dependendo de como o servidor estiver configurado. O caso foi submetido à Microsoft, que afirmou tratar esse comportamento como uma feature, ou seja, a fabricante não pretende soltar um patch para o .NET Framework que corrija isso. E a Elastic revelou o Nano Remote, um backdoor para Windows com semelhanças ao implante Final Draft. O que chama a atenção aqui é o uso pesado da API do Google Drive como canal de comando e controle e desfiltração de arquivos, o que dá ao operador um túnel criptografado e com aparência de tráfego legítimo. O ataque usa um loader chamado WM Loader que se disfarça de um executável do produto Bitdefender. Ao pessoal de defesa é importante não só focar em domínios estranhos, pode ser um sinal forte de comprometimento o uso anômalo de APIs legítimas de serviços em nuvem, como o do Google Drive, com padrões repetitivos de upload e download em servidores que não deveriam falar com tais serviços. E a Checkpoint fez uma autópsia do Valley Rat, também conhecido como WinOS ou WinOS 4.0. Historicamente associado a grupos chineses, incluindo o apt Silverfox, o Valley Rat é um backdoor modular em que o operador escolhe quais plugins entregar conforme o interesse no alvo, desde módulos básicos até componentes avançados de persistência, espionagem e sabotagem. Destaque para o fato de que o builder e a estrutura de desenvolvimento da ameaça, principais fontes que a Checkpoint usou para fazer esse relatório, eles estão disponíveis em repositórios públicos no GitHub, o que torna a atribuição cada vez mais nebulosa. Por fim, a Flare escaneou imagens enviadas ao Docker Hub durante o mês de novembro e encontrou 10.456 imagens com pelo menos uma credencial exposta associada a no mínimo 101 empresas. Entre os vazamentos a tokens de acesso a modelos de IA, cerca de 4.000 chaves de OpenAI, Hugging Face, Anthropic, Gemini, Grok, etc., credenciais de cloud, AWS, Azure, GCP e outros, bancos de dados, chaves de pagamento e tokens de repositório de software como GitHub e NPM.
Em 42% dessas imagens havia 5 ou mais segredos expostos. Os casos mais preocupantes incluem uma empresa Fortune 500 e um grande banco nacional cujos segredos vazaram via contas pessoais de desenvolvedores no Docker Hub, com centenas de imagens públicas contendo chaves válidas. O padrão de erro é conhecido: arquivos do tipo .env com credenciais incluídas na build, segredos dentro de Docker Files, tokens deixados em manifests e pipelines que nunca passaram por uma etapa de sanitização e estão lá só esperando o atacante chegar. Fim da edição de hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.